Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempest e hoje vamos para mais um Demi Responde gigantesco. Teremos muitas e muitas e muitas perguntas. Eu fiquei muito feliz com a interação de vocês. Então já quero aproveitar esse espacinho inicial do vídeo para agradecer a todo mundo que mandou pergunta. Vou responder todas elas do YouTube, Blue Sky e Instagram, beleza? Então vamos começar com as perguntas e vamos direto para as perguntas lá da aba Comunidade no YouTube. Então bora! Pergunta do Gildean. De tudo que Sensei já produziu, o que você descartaria para nunca ter existido e qual o motivo? Cara, eu tenho algumas críticas a certas obras, mas acho que tudo poderia existir. Não tem nada que eu não apagaria, assim. Talvez, parando para pensar um pouco melhor, eu sinto que cote a primeira temporada. A primeira temporada fez muitos danos para mim, à imagem da franquia de um modo geral, e pro futuro da franquia também. A questão de continuidade, o que poderia ser feito, o que os executivos estavam pensando também na época. Eu acho que tudo que envolve COT foi muito ruim. Então eu diria que isso, a primeira temporada de COT. Porque a segunda e a terceira são boas, eu genuinamente gosto. Então acho que eu fico com essa resposta. Pergunta do Keming01. Sabemos que Mu foi treinado por Xion, Shaka por Buda e o resto dos Cavaleiros de Ouro. Vemos que o santuário está vazio, só com Xion, quando Saga e Kanon desce. Fica subentendido que Xion treinou todos então? Se for isso, por que mandar eles para vários lugares diferentes e não treinar todos no santuário? Lembro de ter lido que o mestre de Aioria foi Aiurus, mas acho que é teoria de fã. E além disso, quem você acharia que treinou os bronzes secundários? Vamos ponto por ponto. Primeiro, Shaka e Buda não têm essa relação de mestre e discípulo no sentido dos cavaleiros. Não foi Buda que ensinou para Shaka o que era Cosmo, ou a executar a rendição divina, o tesouro do céu. Buda e Shaka têm uma relação espiritual. Shaka, através das conversas que teve com Buda, porque ele próprio nos diz que ele conversa com Buda desde pequeno, aprendeu e se iluminou espiritualmente, compreensão essa que vemos ser impactada na hora que vemos o Shaka despertar o oitavo sentido. Para o entendimento do oitavo sentido, as conversas com Buda foram de fato muito necessárias e para todo o restante da elevação espiritual do personagem. Mas ele não é mestre no sentido do Xion com o Mu, entende? Quem treinou os Cavaleiros de Ouro? Ninguém sabe. Fica subentendido que o Xion treinou todos? Poderia ter ficado subentendido se não fosse muito destacado que o mestre do Mu é o Xion. Essa relação de mestre e discípulo foi posta apenas entre os dois personagens. Mu e Xion têm uma ligação. Nem o Saga e o Kanon, que vieram anteriormente, possuem esse tipo de ligação com o Xion. O que nos leva a uma teoria muito famosa da comunidade, que é de que os Cavaleiros de Ouro, eles aprenderam as coisas através das memórias das armaduras de ouro. Que é uma teoria que eu particularmente gosto bastante, comungo com ela. E se a gente for lá na Taizen, por mais que a Taizen não seja de todo o crédito do mundo, é dito que as armaduras armazenam memórias, é por conta disso que a armadura consegue rejeitar se o cavaleiro tem um bom senso de justiça, um mau senso de justiça, essas coisas assim, sabe? Eu acredito mais nessa teoria. Os Cavaleiros de Ouro, na teoria, todos, tirando o Mu, não tem mestres. Sobre quem treinou o Aioria, não é teoria de fã. Quando a gente vai no anime, temos muitas cenas extras, temos adições da relação do Aiorus e do Aioria, e ali dentro da animação fica meio que subtendido, não sei se eles chegam a falar de forma clara, que o Aiorus treina o Aioria. Essa é a relação dos dois ali, além de irmãos. E aí, quem eu acho que treinou os bronzes secundários, não dá pra saber. A gente não tem prova, pista, possibilidade, nada. Eu chuto que eram Cavaleiros de Prata, como foi a situação da maior parte dos outros. O Shun foi treinado por um Cavaleiro de Prata, o C foi treinado por uma Amazona de Prata, o Ikki foi treinado por alguém sem constelação, e Yoga e Shiryu são duas aberrações que foram treinadas por dois Cavaleiros de Ouro. Mas isso é uma raridade. Eu chuto que foram treinados ou por Cavaleiros de Prata, outra vez por pessoas na mesma situação do Guild. Pessoas que conhecem o Cosmo, mas não necessariamente possuem uma constelação. Mas saber quem é muito difícil. Não dá. O Kurimada não nos deu pista para isso. Pergunta da Mofuru. Por qual motivo você acha que muita gente considera o design do Odysseus ruim ou pouco imponente? Assim, na minha experiência com a fandom, eu não vejo muitas pessoas reclamando do design do Odysseus, não.
Mas se houver um motivo, eu chuto que é provavelmente por aquela babaquice de sempre. Né, dele ter puxar um pouco mais para um lado mais afeminado, mais andrógeno, ter a questão da maquiagem, os cabelos. Ninguém reclamava disso com Misha e Afrodite, né? Mas agora virou um grande problema pro Odisseus. Ele não é imponente por conta disso. Pergunta do Miloshauer. Damien, para você, quem tem a armadura de ouro mais bonita de todas? Ah, a minha favorita é a armadura de gêmeos, eu acho a mais bonita. Então, de todas, eu ficaria com a armadura de gêmeos. Mais destaque para a armadura de aquário, que é muito bonita também. Pergunta do Shunzin 1999. Cara, por que você acha que alguns personagens do mangá ficaram trocando as cores? Tipo, Shun até o final da saga de Hades, das 12 casas, tinha os cabelos castanhos e olhos vermelhos. E às vezes eles tinham olhos azuis, e na saga de Hades ele ficou com olhos vermelhos e meio ruivo. E no Next Dimension ele ficou com olhos azuis e cabelo castanho. Eu vou ser muito sincero. Eu nunca vi todo o sistema de cor de Cavaleiro Zodíaco durante o clássico. Não é uma pergunta que eu saiba responder com muita precisão. Para além disso, existem mudanças de cor que eu não consigo notar, porque eu sou daltônico. Então, fica um pouco difícil para mim distinguir certas trocas que as pessoas reclamam. Mas essas mudanças de cor são periódicas, acontecem, mas os personagens têm as suas cores oficiais. Eu costumo ficar muito com as versões que a gente vê promocionalmente e dentro do que a gente viu de Next Dimension também. Que eu me lembre do que eu vi dos livros de ilustração para a versão de Next Dimension, os personagens não possuem uma variação de cor. Nos cabelos, nos olhos e tudo mais. Mas como eu falei, são mudanças muitas vezes que eu não consigo notar por conta do meu daltonismo. Pergunta do Matt Kawai 2264. Quais são suas críticas ao roteiro da saga de Hades, mas no sentido de história, não de animação? Se quiser, pode falar pelo lado do mangá. Na observação, a minha grande crítica é a mesma de Next Dimension, não ter nenhuma luta minimamente relevante do Shun. Críticas à saga de Hades eu tenho aos montes, na verdade. É uma saga que não desenvolve muito bem. Os espectros eu acho mal desenvolvidos de um modo geral, vou falar assim. Lá no final, a gente tem a Pandora, por exemplo, dizendo que eles achavam que estavam lutando por uma coisa justa, que não sei o que e tudo mais. Mas esse ideal dos espectros não foi posto pra gente desde o início. Algo que o Kurumada conseguiu fazer muito melhor. Tanto com a tríade traidora, né? Afrodite, Máscara da Morte, Shura e o chefe, né? Que era o Saga. Dentro da saga Santuário das 12 Casas. Como ele conseguiu fazer com Poseidon, com os Marinas apresentando de forma muito orgânica quais eram os pensamentos. Dentro da saga de Hades, as motivações, elas ficaram meio perdidas. Ficaram no ar mesmo. O Hades, ele quer matar porque ele quer matar, porque ele quer causar o grande eclipse, porque ele quer trazer o submundo pra Terra e tal, mas não tem algo além disso, algo filosófico disso, até a gente chegar na fase finalzinha ali do Elísios, em que o Hades conversa com Atena sobre as coisas. Mas eu senti falta da gente ter uma motivação pros espectros também, sabe? Ficar algo mais completo, o que eles pensavam, o que eles queriam, pelo que eles lutavam de fato. Então eu sinto que faltou um pouco disso. As lutas eu acho que ficaram devendo bastante também. Não gosto das lutas da fase Inferno, nem da fase Elísio de um modo geral. Muitas coisas poderiam ter sido melhor exploradas dentro dos personagens, situações com eles envolvendo traumas de morte, como é o caso da mãe do Yoga. Talvez conhecendo alguns aspectos deles, tipo, quem era sua mãe, seu pai, ele sabe, né? Mas as mães deles. Coisas assim que poderiam agregar. E a gente conhecer mais sobre o inferno, o submundo em si. Nós não conhecemos. É uma saga que dá a entender que a gente só viu o esqueleto dela. Não vimos o complemento, o que daria o enchimento para ele. O que é uma pena. Infelizmente é uma pena. Pergunta do alguns reviews. Por favor, responde a minha pergunta. Tô respondendo. Primeiro, parabéns pelo canal e os vídeos especiais de 30 anos. Precisamos de mais canais sérios CDZ assim como o seu. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo trabalho. Espero que todos vocês tenham gostado da comemoração dos 30 anos. Do fracasso que foi Santi achou e a má repercussão de Koch, existe esperança para a ND ter uma animação boa pela Toei? É difícil responder. A gente tá na expectativa de uma animação de Next Dimension. Eu acho que tá muito próximo de vir, muito mesmo. E eu sinto que ND é o tipo de produto que eles não podem errar, de forma nenhuma. Se tem um anime que eles não podem errar, é com Next Dimension. Porque é o que vai trazer o público antigo da franquia para ver. Uma coisa que está
tá sendo esperado, ou que pelo menos vai trazer a curiosidade das pessoas que querem ver a continuidade daquela série que viram quando criança, porque o mangá não atingiu muitas pessoas. Digo não só no Brasil, mas a comunidade de um modo geral, porque mangá tem menos penetração que o anime, isso é normal de audiovisual. Eu acho que existe esperança para ND ter uma animação boa, mas eu particularmente não confio na Toei. Pelo histórico, com Cavaleiro do Zodíaco de 2004 pra cá, pós-Prólogo do Céu, não é um bom histórico, não são boas produções, não tivemos bons investimentos. Eu acho difícil eu esperar algo da empresa. Mas existe a esperança, sempre existe. Sempre existe esperança, graças a Deus. O dia que não existia é o dia que realmente nós não poderemos mais ser fãs de CDZ. Pergunta do Ronald Luiz. No mangá da X-Mention ficou claro que os 5 Cavaleiros de Bronze são herdeiros das armaduras de ouro: Sagitário, Virgem, Leão, Libra e Aquário. Nessa nova saga que está por vir, você acha que os 5 finalmente vestirão as armaduras de ouro? Se sim, como elas serão restauradas? Ronald, é uma excelente pergunta, cara. Eu particularmente acredito que sim, eles serão Cavaleiros de Ouro ainda nessa saga. Não sei se vão começar como Cavaleiros de Ouro, mas em algum ponto da história, seja no início, no meio, eles vão lutar como Cavaleiros de Ouro, eles vão assumir o manto de Cavaleiros de Ouro. Para mim é muito claro. O caminho que o clássico fez, colocando eles como herdeiro da vontade, e Next Dimension que transformou isso em não só vontade, mas especificamente em herdeiro da função e da armadura, me comunica isso. Porque quando a gente olha por exemplo, para Prólogo do Céu, não havia menção à armadura de ouro. Eles eram os herdeiros da vontade dos Cavaleiros de Ouro. A gente tem aquela cena muito bonita, né, do sangue pingando na água, o Shun e o Ikki deitados ali, derrotados pelo Anjo Loiro, que eu me esqueci o nome, acho que é Odisseus. E aí os Cavaleiros de Ouro vão lá, dão força, levantam. Eles eram herdeiros daquela vontade até Next Dimension vir. Agora, para mim, é muito sacramentado que a função de fato passou para eles. Foi um batismo. E esse batismo ele é simbólico de muitas maneiras. Agora, como essas armaduras vão ser restauradas, essa é uma pergunta muito difícil. Primeiro porque a gente tem que saber certas condições. Thanatos fragmentou todas as armaduras nos Elísios. Mas será que de alguma forma elas conseguiram voltar para a Caixa de Pandora? E se reconstruíram ali? Porque lembrando, as armaduras elas foram destruídas em outros pontos da história, ficaram terríveis, mas ainda assim elas conseguiram ser restauradas a partir de fragmentos, certos pontos e tudo mais. Será que as armaduras de ouro pelo menos estão montadas na forma object, mas mortas? Se sim, isso já ajudaria muito, bastante. Porque aí basta sangue de cavaleiro. Só que fica uma outra questão, quem seria capaz de restaurar isso? Tem uma galera que vai para um lado de uma teoria de que o Hefesto poderia ajudar, ou que eles jogariam o sangue de Atena para transformar logo em armadura divina. Eu acredito que a gente vai ter um uso do Kiki. O Kiki vai ser o ponto principal para a restauração das armaduras. Ele sabe como o Mon restaurava. A gente não sabe o quão pronto ele estava para isso, porque a gente nunca viu o personagem utilizando. Mas existe a desculpa do treinamento que ele teve que a gente não viu. Então acho que o Kiki é o mais provável. Já pensei muito sobre isso e atualmente eu penso que o Kiki de fato é o mais apto a exercer essa função dentro da história. Pergunta da Lucy Fernandes. Com o fim de ND, que deixou muitos em dúvida se haveria uma nova saga, para você, qual seria o estopim para um conflito entre Atena e os outros deuses? Alguém vai querer trazer Atena para a luta. Alguém vai querer. E eu acho que a gente tem duas grandes opções. O Asclépio, que lembrando, ele promete voltar no final de ND, e a Ker. A Ker, a gente ainda não sabe o que acontece com ela. Não sabemos nada a respeito dela depois dos eventos da saga de Hades. Ela não apareceu em nenhum ponto. Na Final Edition, ela, se ainda houver algum espaço para ela aparecer, vai ser agora nessa próxima leva de volumes, que vai tratar sobre a fase Santuário, Inferno e Elísios. E ali a gente pode ter algum desfecho para personagem. O que eu particularmente acho muito difícil. Eu acho que o Kurumada não vai resolver a Ker logo nos volumes da Final Edition, mas é uma personagem que ele preparou para o futuro da obra. Então, tanto ela quanto o Asclep podem ser os responsáveis por atacar a Athena, por trazê-la de volta para o jogo, despertando suas memórias talvez e obrigando ela, por ter que proteger a Terra e a Terra estar desprotegida nesse momento,
a achar os outros Cavaleiros de Bronze e descumprir, né, as demandas do Apolo, da própria Artemis, que a gente vê que é muito mais um teste dos dois também, né? Eu tive essa interpretação, pelo menos. Ela voltando, talvez eu descobrindo aquilo que aconteceu, seja o estopim para o conflito entre Atena e os deuses. Mas eu particularmente não acredito que a gente vai ter uma luta dos Cavaleiros de Bronze contra o Olimpo. Não vai ser uma coisa dele subindo o Olimpo e derrotando cada deus, ou lutando contra cada exército. Eu sinto que a gente não vai ver um conflito dessa grande proporção. Primeiro porque utilizar os 12 deuses seria muito difícil. Eu acho que sim, pelo menos. Nem todos combinam com essa questão do campo de batalha. Nem todos servem muito para você apresentar exércitos grandiosos ou coisas muito grandiosas. Vai ser uma coisa mais reduzida. Eu sinto isso, pelo menos. Mas acho que o estopim, com certeza, é o Asclépio e a própria Ker. E a gente tem que ficar de olho no Cronos, porque ele é outra peça bem importante desse quebra-cabeças. Principalmente para, talvez, trazer o Asclépio de volta. Pergunta do Neorto OB6NT. Qual seria a luta mais simbolicamente importante em CDZ? Cara, que pergunta. Eu diria que juntando o pacote todo, a gente tem 3 lutas que para mim são muito importantes dentro de Cavaleiro do Zodíaco. A primeira delas é Seiya versus Ikki. Logo no início da obra, porque é o que faz o Ikki entender quem ele é, entender que ele não estava sozinho no mundo, que aquela raiva dele não era algo exclusivo dele, que a vida que ele passou não era algo exclusivo somente dele, que fez com que o personagem mudasse de lado, e isso muda muitos rumos dentro de CDZ. A segunda, provavelmente, é Camus versus Yoga, porque aquela luta existe um desenvolvimento e uma mudança, uma virada de chave pro personagem, que ela é muito importante, muito mesmo. Mas eu sinto que numa luta mais importante, por mais que ela seja decepcionante em termos de coreografia, até de tempo, do que a Saori e os Cavaleiros de Bronze contra o Hades. Tudo ali é muito importante. Se a gente for olhar para a fase clássica, né, para a saga clássica, como uma coisa isolada, uma história isolada, como ela pode ser lida, né, a gente nota que ali de fato é o fim de ciclo das coisas. Eles colocam fim à maldade, eles colocam fim ao ciclo das Guerras Santas, porque até aquele momento a gente tinha informação de que o Hades morreu. Quem seria aquele que atacaria Atena? Quando a gente olha para as outras ameaças que foram ditas logo no início do mangá, fala sobre a Gigantomaquia, a Titanomaquia, sobre o Ares, sobre o próprio Poseidon, esses inimigos eles são postos numa coisa muito distante, numa temporalidade muito diferente. E a luta, a verdadeira rivalidade de Cavaleiro do Zodíaco era entre Hades e Atena. Então ali você tem o fim de ciclo, você tem a volta da luz ao mundo, a volta do sol, e o sacrifício para isso foi justamente um cavaleiro que era o símbolo de tudo aquilo. Era o símbolo da esperança, era o símbolo do mundo, era o símbolo de todas aquelas coisas. Justamente a esperança, que é o Seiya, a flecha que atravessa tudo e destrói o mal, é o sacrifício para que a esperança e a luz possam voltar ao mundo. Isso é muito bonito, isso é muito simbólico. Não apenas isso, mas é a união de todo o amor e as relações entre todos esses personagens e o amor de Atena, o amor da humanidade, a força da humanidade, que são capazes de perfurar o Hades e fazer com que ele fosse derrotado. Então, eu sinto que por conta de todas essas coisas, não há luta mais simbólica do que Atena e os Cavaleiros de Bronze contra o Hades. Ela é linda em simbolismo. Muito, muito. De fato, é uma das melhores partes de Cavaleiros do Zodíaco pra mim. Pergunta do Alex Moura. Depois da Guerra Santa da qual Doku e Shon sobreviveram, os primeiros cavaleiros foram Aioris e Saga? Se sim, considerando que se passaram 200 anos, por que demorou tanto para surgir uma nova geração de cavaleiros, somente no século XX? Vamos lá. Os primeiros cavaleiros que desceram são Canon e Saga. Os dois descem juntos do céu e caem na casa de Gêmeos, e o Xion pega os dois. São os primeiros cavaleiros, eles marcam o início de uma nova geração de cavaleiros. Por que demorou tanto para uma nova geração surgir? Lembram que é dito que sempre que as forças do mal estão vindo, querendo dominar a Terra, aquela coisa toda, quando essas forças aparecem, os cavaleiros voltam? Eles renascem, eles ressurgem para lutar contra as forças do mal? É por isso. Porque
o nascimento dos cavaleiros marca o renascimento de Atena também. Quando Atena está, é quando as forças do mal estão aqui. Então o que a gente vê, o ciclo de cavaleiros é a luta, uma luta sangrenta, constante, cheia de morte, sacrifício, para um período longo de paz e o retorno de tudo isso. Porque CDZ trabalha com o ciclo das coisas. Os cavaleiros estão presos nesse ciclo, Atena está presa nesse ciclo. E o que a Saori tem feito desde o início na sua história é justamente quebrar esses ciclos. O que eu acredito que ela vai fazer até o final da obra. Mas é por isso, espero ter respondido bem. Pergunta do Santo Armazém. Na sua opinião, qual dos Santos de Bronze produziria a melhor comida? Vale trapacear e usar o Cosmo. Olha, acho que considerando tudo que a gente tem dos Cavaleiros, tem uma única resposta plausível. O Shiryu. O Shiryu é o único que tem família estruturada, tem pai, tem namorada, agora tem filho, e é agricultor. Cresceu ali bonitinho, tendo que trabalhar, provavelmente tendo que fazer comida junto da Shunrei. Então acho que ele é o mais apto a ser um bom dono de casa. Pergunta do Anderson Luiz. Se você pudesse escolher um autor de Sensei para continuar alguma obra do Kurumada, quem você escolheria e qual seria a obra? Que pergunta, hein, Anderson? Boa pergunta, cara. Cara, eu escolheria o Okada para continuar Jaime no Ozaki. Jaime no Ozaki é uma obra que tem uma carga dramática, uma coisa meio forte em todas as páginas, meio exagerada também, que eu sinto que combina muito com o que o Okada gosta de fazer. Muito. Então, se eu tivesse que escolher alguém, seria o Okada e continuaria Jaime no Ozaki, que é uma obra que eu gostaria muito de saber o final. Eu acho muito legal, mas que tem poucos capítulos. Pergunta do The Seeker Z7. Qual a possibilidade de Atena, Artemis e Apolo formarem uma aliança contra Cronos e Gaia? Dependendo dos rumos da próxima Guerra Santa que vai acontecer, da batalha, se acontecer de fato uma batalha contra o Olimpo, eu acho que alta. Os deuses vão se ver obrigados a recorrer a Atena de uma certa maneira, eu imagino. Então acho que essa possibilidade existe, até porque a Artemis ela não é maldosa, uma inimiga, ela não é posta nesse papel. Ela ama Atena. E o Apolo, de uma certa maneira, por mais que ele tenha sido tão brutal com a irmã, ainda existe ali um amor, um carinho e uma certa piedade também. O que eu acho que o faria segurar um pouco a mão e entender que ele precisaria da ajuda da Atena. Então acho que a possibilidade ela existe e ela é forte. Mas a gente só vai saber tendo mais pistas sobre o que é o próximo arco de Cavaleiro Zodíaco. Pergunta do Alex Moura. Qual é a relação do Cavaleiro com o signo e com a constelação Guardiã? Por exemplo, C tem como constelação Guardiã Pégasus, mas é do signo da constelação de Sagitário. Tem diferença? As duas constelações zodiacais são algo diferente das demais, assim como as armaduras? Alex, eu entendo que a separação que há entre a constelação zodiacal, o signo e as constelações guardiãs, elas funcionam muito mais para as hierarquias dos cavaleiros do que para qualquer outra coisa. O Seiya, no dia do nascimento dele, o próprio Cassius, no dia do nascimento dele, por exemplo, já que você puxou o assunto do Seiya, eles nasceram sobre o signo de Sagitário e sobre a constelação de Pégaso. É como se fosse, vamos lá, eu vou fazer uma comparação meio esdrúxula, tá? Mas é como se fosse o signo e o ascendente. A questão é, nem o Seiya nem o Cassius nasceram destinados a serem Cavaleiros de Ouro, como foi o caso do Aioria, como foi o caso do Shaka, né? O Seiya se tornou digno de ser um Cavaleiro de Ouro, aquela coisa toda, mas ele não nasceu para isso especificamente, como foi o caso do Saga e dos outros. Mas ele nasceu destinado a trajar a armadura de bronze de Pégaso. Então a diferenciação ela está muito mais para as hierarquias e para a funcionalidade do exército de Atena. Não creio que há uma diferença muito grande entre elas, sabe? Na parte de astronomia, inclusive, que eu me lembre, elas não são diferenciadas dentro da obra de Cavaleiro Zodíaco. Pergunta do Vinícius Marques. Acho que o desenvolvimento dos bronzes como personagem já está concluído e a próxima saga será para desenvolver Atena e a relação entre Saori e Seiya? Vinícius, eu creio que sim. O Kurumada, ele terminou para mim de desenvolver os Cavaleiros de Bronze dentro de Next Dimension no momento que ele desenvolve o Shiryu. No momento que a gente tem o término de um desenvolvimento que tinha ficado um pouco em aberto,
com a questão da gema do dragão e tudo mais, pra mim ele finalizou tudo. O Ikki, claramente, não é o mesmo Ikki do início, é um Ikki completamente diferente, ele mudou em muita coisa, o Yoga é muito diferente, o Shiryu é muito diferente, e o Shun não precisa ser diferente. O Shun ele tem um arco de personagem muito mais estático que os outros, ele funciona de uma forma diferente. A única questão do Shun, e que não foi muito bem aproveitada em Next Dimension, por uma limitação que o próprio roteiro se colocava, e eu posso falar disso melhor em um vídeo separado, é a questão do Shun atacar. Só que quando a gente olha pra luta contra o Afrodite, pra luta contra o Io, pra luta contra o Sorrento, o Shun ele atacou nos momentos que ele tinha que atacar. Ele hesitou muito e tentou dar segundas chances por conta da sua natureza bondosa. Mas não é porque o Io diz pra ele que um dia o coração dele, bondoso, vai matar ele, que o personagem necessariamente tem que mudar ou vai mudar. São coisas que funcionam de um modo diferente, inclusive dentro da narrativa. Então o Shun ele tem essa peculiaridade no arco de personagem dele. A Saori também foi desenvolvida dentro de Next Dimension, mas desenvolvida para um outro ponto. Sinto que para algumas falhas dela enquanto personagem, para a natureza dela e para ela enquanto Athena. Uma continuidade do que a gente já via, é claro, dentro da saga clássica, mas agora a gente vai ver isso muito mais conectado ao Seiya também. Porque teve um trabalho muito específico dela com os Cavaleiros de Bronze. Os outros Cavaleiros de Bronze. Com o Seiya, não. E nós estamos, desde o final da saga clássica, eu vou excluir Prólogo do Céu no momento, mas desde o final da saga clássica, sem ver qual é o Seiya do Kurumada. Nós não sabemos mais qual é o Seiya do Kurumada. O que ele quer com o Seiya? Qual vai ser o próximo passo com o Seiya? Ele deu uma pequena palhinha pra mim no final de Next Dimension, né, com a questão do Seiya se ajoelhar, ele entender que tudo aquilo foi feito por ele e ele se sentir culpado de uma certa forma também. Mas acho que a gente vai ter um foco muito maior na relação desses dois personagens, com toda certeza. Né? Eu estou, inclusive, muito curioso para saber, 34 anos depois, o que o Kurumada pensou pro Seiya. O que nós vamos ver dele. Né? Do Darth Sidious. Damian, não sei se você já falou sobre, mas na possível continuação de Next Dimension, você acha que os Bronze Boys devem continuar como Bronze ou devem finalmente se oficializar, ir para a patente de ouro? E o Shun, você acha que ele herda a armadura de virgem ou se torna, assim como a Saori, o receptáculo de Hades que perdeu seu corpo no final da saga clássica? Duas perguntas, né? A primeira eu já respondi. Eu acho que sim, eles vão ser Cavaleiros de Ouro, eles vão ser oficializados como... Mas o Shun, não vejo ele por que retornar a esse papel de receptáculo de Hades. Já ficou muito claro que a própria Saori diz isso, o Ikki diz isso também, que o Shun ele nasceu nessa era para ser um cavaleiro de Atena. Sua relação com Hades foi completamente cortada no final da fase Inferno, né, quando eles estão ali na Judeca. Então eu acho muito difícil que a gente veja de alguma forma o Shun tendo uma ligação com Hades mais uma vez. Pergunta do Rodrigo. Máscara da Morte e Afrodite são malignos e morreram sem arrependimentos. Só que no final da saga do Santuário é dito que os Dourados reconheceram os Bronze Boys como seus sucessores, inclusive os Dourados que morreram. Daí é mostrado um painel dos Cavaleiros de Ouro que morreram, que inclui o Máscara da Morte e o Afrodite. E na saga de Hades acontece algo parecido, só que pior. Esses dois voltam para matar Athena, com sangue nos olhos, nível assassino covarde mesmo. Eles perdem e vão se humilhar da forma mais rasteira e patética possível, no castelo de Hades, e como todo filho da puta, eles têm um final digno do mau caratismo e desprezível deles. Até aí, ok. Nada a reclamar, só que é dito por Xion que toda aquela traição era uma armação, e que esses dois estavam de acordo em continuar fiéis a Athena. Os mesmos aparecem naquele capítulo emocionante do Muro das Lamentações. Minha pergunta é, por quê? Não houve nenhuma construção de arrependimento desses dois pares aí. Adoro Sensei e adoro mesmo, mas a obra tem muitos desses momentos abruptos na narrativa, de que você sente que perdeu um balão ou uma página ou até mesmo um volume todo, dependendo do caso. Desculpe o textão, só queria que você jogasse uma luz sobre essa tenebrosa escuridão. Rodrigo, eu só posso fornecer a minha própria interpretação. Eu espero que você goste dela. Mas eu interpreto o seguinte. Lembra que na fase Santuário a gente tinha tanto o Afrodite quanto o Máscara da Morte realmente empenhados nos ideais do Saga a respeito de força? Força é tudo, poder comando, poder isso, poder aquilo outro. Só que tudo aquilo cai por terra a partir do momento que eles próprios são derrotados, então eles não têm poder para realizar aquilo que eles querem. E o mestre deles, em teoria, que seria o Saga, o Lemur, também é derrotado.
entende? A partir da morte, existe ali um desenvolvimento, um arco, uma de mudança desses personagens, em especial do Máscara da Morte, não seja de arrependimento propriamente dito, mas de seguir os seus próprios ideais. A Athena ganhou. Eles não tinham por que se aliar a outras pessoas. A Athena ganhou a luta. A Athena era mais forte, a Athena era mais apta para proteger a Terra. Se a Athena era mais apta para todas essas questões, e o Máscara da Morte, apesar dos pesares, também era um cavaleiro que tinha sua própria justiça, que era distorcida, é bem verdade, não tinha por que eles seguirem outra pessoa que não fosse a própria Athena. O Afrodite, em especial, é um caso diferente. O Afrodite não era maligno. O Máscara da Morte ele é maligno, é um pouco mais difícil. Mas o Afrodite não era maligno. O Afrodite queria proteger a Terra, queria proteger os humanos, mas ele achava que o único apto para isso era o Grande Mestre por conta da sua força, que a Athena, aquela garotinha, não era capaz de fazer nada. Então ele só mudar para alguém que foi mais forte do que o seu mestre anterior faz muito sentido. Fora todo o arrependimento da morte, o que eles sofreram na morte também. Tudo isso faz parte de mudanças. Eu entendo que para as pessoas seria necessário, e acho que até concordo em certa medida, ter às vezes um balão ou algum tipo de coisa e tudo mais. Mas a gente pode deduzir e fazer interpretações de personagens a partir de diálogos, de reflexões e de ideologias que eles têm também. Então a minha interpretação particularmente é essa. Essa mudança da morte e a mudança também do mestre, da lealdade, a partir da força. É uma temática contínua dentro desses dois personagens. Pergunta do Rodrigo Farias. Sobre o filme live action, eu teria feito o filme usando apenas o primeiro episódio do anime. O Sei indo no Japão para a Grécia, todo o treinamento dele com a Marinha, o torneio para conquistar a armadura de Pégaso, inclusive adicionando mais lutas antes da final contra o Cassius. O último ato inteiro seria só da luta contra o Cassius. Perto do final do filme, você vestindo a armadura de Pégaso, a verdadeira armadura de Pégaso e não aquela atrocidade que fizeram. Seiya fugindo do santuário com a ajuda da Marin, e na cena pós-créditos eles sendo convidados para a Guerra Galáctica. Basicamente seriam apenas duas locações, Japão e Grécia, sem atores muito famosos, sem Gurad, sem Máquina de Cosmos, sem Ikki, seria só o Seiya dos Bronzes Boys nesse filme. Manteria o Mackenio, usaria diversas músicas do anime em versões atualizadas talvez. Não sou diretor, roteirista e nada do tipo, mas com total certeza um verdadeiro fã faria algo infinitamente melhor do que alguém que foi chamado para dirigir sem conhecer a obra. O que você acha desse meu devaneio? Desculpe se me alonguei muito, mas é muito frustrante ver o potencial do filme ser desperdiçado, sendo que o roteiro já está pronto em todos os volumes do mangá. Triste. Rodrigo, no mundo ideal, eu adoraria o seu roteiro, cara, de verdade mesmo. Ter uma coisa específica, já que o filme queria contar a origem do Seiya, porque o filme ele é sobre a origem do Seiya, você focar sobre o treinamento dele na Grécia, ele se desenvolvendo enquanto personagem, faz muito sentido. Só que esse filme teria que ser muito esticado para durar o que durou o filme de Cavaleiros do Zodíaco live action. Muito. Teriam que ter muita coisa, muito acréscimo e tal. Não sei se seria tão interessante. Mas dedicar a primeira meia hora para isso, do filme, teria sido muito positivo. O resto você fazia a Guerra Galáctica lá para fazer os confrontos, as lutas não demorariam tanto assim, e você poderia terminar com um gancho justamente do Ikki levando a armadura de ouro, né? E o que nós vamos fazer, aquela coisa toda e tal. Poderia ter sido feito assim. Eu acho que existiam muitas formas de se encaixar, mas não é o vídeo para isso. Mas eu gostei muito do seu devaneio, não acho devaneio não, de forma nenhuma. Eu gostaria que ele tivesse respeitado um pouco mais o material original do mangá, do próprio anime também que fosse, mas eu não gostei da abrupta mudança que a gente teve em todas as fases do Sensei live action. Apesar de hoje em dia ver o filme com melhores olhos. Com toda certeza eu vejo com melhores olhos. E por fim, porque esse vídeo tá ficando muito longo, então teremos mais um DM Responde ao longo da semana. Eu prometo a vocês. Vai ter esse com as perguntas do YouTube e um com as perguntas da galera do Blue Sky e do Instagram, pra gente poder responder tudo bonitinho. Então vamos para a última pergunta do Armindo Andrade. Pergunta do Armindo Andrade agora. Quais são as estratégias para manter a discussão em alta? O que há para debater sobre Saint Seiya para além das análises dos mangás spin-off? Então, quando a gente tira tudo que a franquia tem, de fato fica difícil da gente debater alguma coisa sobre. Os spin-offs, e o manga clássico, e os filmes,
Tudo isso faz parte do que a gente pode debater, analisar, conversar, falar sobre produção, sobre narrativa, sobre personagem, sobre decisões de roteiro. Tudo isso são discussões que podem durar muito e muito e muito e muito e muito tempo. Porque são muitas páginas a serem analisadas. Muitas. Por mais que eu tenha dito, né, que as pessoas ficam retornando em discussões já vazias dentro do próprio clássico, existem coisas ali dentro que, na minha opinião, no meu ver, não foram bem exploradas pela comunidade, que poderiam ser assuntos, tópicos, debates. Tudo isso faz parte. O fã, por mais que ele não se enxergue assim, ele é um produtor de conteúdo. O fã produz conteúdo para a comunidade. Seja com uma pergunta, seja com uma resposta para alguém que fez alguma pergunta em um campo de comentário, tudo isso ajuda a manter o tópico, o debate aquecido de uma certa forma. Para além disso, a gente tem as produções de conteúdo mais próprias da comunidade. Então são as fanfics, são as análises, são as fanarts, são todas essas coisas que continuam mantendo a comunidade ativa e unida. Produção de conteúdo de modo geral faz isso. Porque nenhuma franquia tem lançamentos todos os dias do ano de toda a sua existência. Nenhuma. Mas essas obras se mantêm vivas pelas revisitações, pelas análises, pelas questões da produção, pelas curiosidades. Porque uma fã não pode arranjar jeitos de se manter unida. Entende? CDZ estar em alta depende menos de nós. Nós temos um papel, nós somos importantes e eu defendo que a comunidade tem que participar e tem que entender melhor o seu papel em todo esse ecossistema. Mas fazer com que Senseiya chegue em outros locais e fure a nossa bolha do que a gente está discutindo depende muito mais da empresa, da Toei Animation, da Kurumada Pro, do que necessariamente da gente. Entende? Então o que há para debater é isso, cara. O que há para debater sobre os personagens, sobre as hierarquias, sobre as funções, sobre narrativas de Lost Canvas Gaiden, sobre Rise, sobre temas como eu citei em uma das lives, sobre o amor em Cavaleiro do Zodíaco, que é um tema muito interessante, mas pouco explorado, as diversas formas de amor em CDZ, né? Questões filosóficas, religiosas, tudo isso sempre pode ser posto para nós. Basta querer, basta ter o interesse das pessoas também. Sei que muitos desses temas chegam a não ser muito interessantes para muitos dos que estão assistindo e ouvindo e tal. Mas talvez criar o costume, talvez se interessar por algo mais, possa ser bom. Ver algo diferente. É sempre bom, é sempre muito positivo. Eu acho que eu fico com essa resposta. Então, meu povo, esse vídeo ficou muito grande. Muito, 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 muito grande mesmo. Eu respondi todas as perguntas da comunidade, né, que eu tive acesso, que eu pude ler. Ainda essa semana, logo depois desse vídeo, talvez um dia depois, ou no outro dia depois do dia depois desse, sai a segunda parte, né? O outro daí me responde da semana. E no domingo eu vou fazer a postagem para vocês poderem compartilhar as perguntas de vocês pro DM Responde da semana que vem. Beleza? Peço desculpas pela demora. Eu tive problemas para poder gravar, né? Acontecendo muita coisa, então não tive muito tempo. Mas tá entregue. Espero que tenham gostado. Se discorda de alguma coisa, se tem uma outra interpretação, se eu errei alguma informação, coloca aqui nos comentários, por favor. A gente conversa. Eu faço a minha retratação no próximo vídeo também. E vamos sempre conversar. E, por favor, sempre com respeito, sempre com cuidado na forma de falar e sempre mantendo esse clima muito bom que a gente tem por aqui. Beleza? Mas é isso. Um grande beijo, grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!